Vamos abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 5, versos 17 a 42. A gente vai continuar lendo aqui a palavra de Deus. Para quem ainda não sabe, nós estamos aqui há algum tempo lendo, examinando esse texto da palavra de Deus, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu logo após a vinda de Jesus e a ascensão de Jesus, e a igreja continua, e aqui esse é o relato daquele momento ali, onde a igreja se desenvolvia, a igreja caminhava, tanta coisa aconteceu, tantas histórias acontecendo, e a gente tem aqui pregado e ensinado e tirado as lições de cada uma delas, e hoje a palavra de Deus assim nos diz. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras dessa vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com eles, convocaram o sinédrio com todos os líderes religiosos dos israelitas e enviaram guardas aos cárceres para trazê-los. Os guardas foram até lá, mas não encontraram na prisão. Então, voltando, anunciaram-lhe isso, dizendo: encontramos o cárcere trancado com toda a segurança e as sentinelas em pé junto às portas, mas quando abrimos, não encontramos ninguém. E quando o capitão dos guardas do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos por causa deles e pelo que teria acontecido. Então chegou alguém e lhes avisou: os homens que puseste na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o capitão foi com guardas e os trouxe sem violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, mas encheste Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo eles se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. E prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a esses homens, porque há algum tempo surgiu Teudas dizendo ser alguém, e a ele se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, e desencaminhou muitos os que seguiram, mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: afastai-vos desses homens, e deixai-os livres, pois se esse projeto ou esta obra for de Deus, ela se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas. Está tudo bem, mas vamos dar uma chicotada neles, e ordenaram que não falassem o nome de Jesus. Então os soltaram, e eles retiraram-se do sinédrio, alegres por terem sido julgados, dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. A gente se deparou aqui com alguns personagens e alguns termos
que eles estão um pouquinho distantes da nossa realidade, né? Você viu aqui a palavra sinédrio, você viu aqui a palavra fariseu, você ouviu aqui a palavra saduceus, e esse aqui, principalmente esses dois últimos grupos, vamos falar deles aqui rapidamente agora, eram o que a gente chama de partidos religiosos na época de Jesus, né? Não era só na época de Jesus que esse grupo surgiu, é bem importante dizer isso, mas eles estavam ali presentes no dia a dia, em várias das histórias que vocês ouviram. Por exemplo, quando vocês leram o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você já deve ter ouvido, fariseus, os saduceus, havia outros grupos. O que era isso, gente? Havia interpretações, visões diferentes da Torá, né, da Bíblia, da palavra de Deus ali no Antigo Testamento, e esses grupos, a gente não pode dizer que eles eram denominações, que seria talvez um grande anacronismo, mas eram grupos que tinham algumas interpretações e visões diferentes, e práticas diferentes, mas que juntos ali eram autoridades religiosas e também temporais na época de Jesus e na época aqui dessa igreja. O que eu quero dizer religioso e temporal? Porque é importante a gente também lembrar que as coisas não eram tão distintas como a gente tem hoje em dia. Hoje existe a autoridade da igreja dentro da igreja, seja uma autoridade mais, vamos dizer, mais dura na disciplina de alguém, mas a autoridade na questão da liderança e de tudo isso, que não é uma autoridade civil, para os magistrados, para as leis, para os deputados e coisas parecidas. Essa separação, na época de Jesus, a coisa não era tão distante ou tão separada como ela é hoje em dia. Aqui não estou defendendo nenhum modelo nem outro, mas explicando como a coisa acontecia. E com o Império Romano tendo invadido ali aquela região de Jesus, onde morava, ele ainda assim permitia que essa autoridade, vamos falar assim, que era o sinédrio, eles pudessem fazer coisas, eles pudessem decidir questões, ainda que estivessem submissos ao Império Romano, mas tinha uma certa liberdade religiosa, ou uma liberdade, restrita, dentro daquilo que o Império acreditava que podiam ter a liberdade. Então, a gente vai fazer as coisas dessa maneira, vocês decidem as coisas dessa maneira aí no sinédrio, ok? Mas se a gente achar que a decisão de vocês não foi boa, ou a gente achar que a decisão de vocês tem que ser diferente, nós bypassamos vocês, temos autoridade por cima de vocês. E esses dois partidos, né, os fariseus e os saduceus, faziam parte do sinédrio e tinham as suas questões ali diferentes, teológicas e etc, etc, etc. Mas o fato é que eles ali estavam naquele momento perseguindo os apóstolos, e a Bíblia começa a falar um pouquinho das motivações pelas quais eles haviam ali perseguido eles naqueles momentos. Então o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o grupo dos saduceus, se levantaram e, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão pública. Então a gente começa aqui a entender um pouco desses perseguidores e das motivações pelas quais eles estavam ali perseguindo ali a igreja do Senhor Jesus, que não era porque de alguma maneira eles estavam infringindo uma lei, pelo menos aquele grupo ali que a Bíblia relata aqui, mas principalmente porque eles estavam perdendo a proeminência. Então existia um grupo que não tinha os títulos que eles tinham, existia um grupo que não tinha nem mesmo o prestígio que eles achavam que eles tinham diante do Império Romano e diante da população, e de repente aquele grupo estava do lado, quer dizer, o povo estava do lado daquele grupo minoritário, pequeno, sem expressão na cabeça deles e sem nenhum tipo de relação com o Império Romano. E eles não queriam perder aquela posição, e esses eram os perseguidores dos apóstolos, e eles faziam de tudo para que a igreja do Senhor Jesus fosse calada, só que eles tinham mais poder, eles tinham mais autoridade, seja para prender, para chicotear, coisa parecida, mas eles não contavam quem estava do outro lado, junto com a igreja de Jesus Cristo. Um pequeno detalhe, uma pequena pessoa chamada Deus. Ao ponto de, nesse texto, como a gente lê, o anjo que os saduceus na interpretação deles não acreditavam nessas questões sobrenaturais, aparecesse e libertasse aqueles apóstolos que haviam sido presos logo depois.
Um Deus que, os seres humanos que na verdade colocaram certas pessoas na prisão, e um Deus maravilhoso que realiza um evento extraordinário, sobrenatural, miraculoso, de enviar um anjo e libertar aqueles homens da prisão. E é interessante, e eu quero trabalhar com vocês a partir desse momento aqui agora, verso 20, o que o anjo diz para aquela igreja que havia sido presa, ou para aqueles homens que haviam sido presos: ide, apresentai-vos no templo, e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Muito interessante. O anjo vem, o anjo aparece, o anjo liberta, é um instrumento do Senhor, o mensageiro do Senhor. E o que ele revela ali naquele momento? Não é prosperidade, não fala a respeito do futuro, não há algum tipo de nova revelação. O que o anjo ali, esse ser sobrenatural, ele vai dizer ao libertar a igreja é: continuem fazendo o que vocês estão fazendo, anuncie ao povo todas as palavras dessa vida. Muito interessante quando a gente vai ver como isso está presente, não apenas na vida desse momento dos apóstolos, mas mesmo com Jesus. Eu destaquei aqui um texto de João 6, de 67 e 68, quando Jesus pergunta aos 12, depois de uma palavra dura: vós também quereis retirar-vos? E Pedro respondeu ao Senhor: para quem iremos? Porque só tu tens as palavras da vida eterna. E a gente vai ver que essa mensagem da igreja, a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, a mensagem de que só o Evangelho de fato é as palavras de vida eterna, de que só o Evangelho é capaz de salvar a pessoa, de transformar o coração, de abalar as estruturas, tudo isso é tão fundamental e é tão importante, que Deus tira aqueles homens da prisão, através de um anjo, faz todo aquele evento sobrenatural, não para trazer algum novo tipo de realidade, mas para reafirmar para aquela igreja, de que elas precisavam perseverar nisso, porque aquela palavra continuava sendo uma palavra de vida. E eles de fato fizeram. E o que motivava a igreja viver assim? Ser perseguida, ser chicoteada, e depois aparecer no templo, pregando a mesma verdade, pregando o mesmo Jesus, o mesmo Salvador. Era uma fé viva, era uma crença real, verdadeira, nos milagres e na presença de Deus. Era uma obediência verdadeira de quem sabe que quem estava ali falando com eles não estava dando um mero conselho, mas estava trazendo mandamentos verdadeiros, que estava direcionando a igreja, era o Senhor. Era a certeza, como nós cantamos aqui, de que um dia Ele voltará, Jesus Cristo voltará e resgatará todos os seus. A convicção, e a convicção plena, profunda, enraizada no coração da igreja, é o que fazia ela se desprender de tudo, de vender os seus campos, de ser chicoteada, de ser presa, e ainda assim continuar não adaptando a mensagem, mas pregando aquela mesma realidade. E coisas que para a gente parecem muito óbvias, essa fé viva, essa crença na presença dos milagres de Deus, obediência, a certeza da volta de Jesus Cristo, mas hoje nos parece que outras coisas mantêm a gente numa fé um pouco mais vacilante. Uma fé meia boca, onde a gente se desprende, mas não se desprende tanto. A gente acredita, mas a gente tem um plano B, caso aquilo ali não seja tanto verdade. A gente acredita na presença do Senhor Jesus, na presença dEle com a gente, mas peraí, não é bem assim. E a gente, movido por tantas coisas, pelo nosso individualismo, pela nossa falta de fé, de fato, num Deus que é invisível, como nós falamos no início, mas é verdadeiro e real, o nosso materialismo, a nossa maneira, o nosso naturalismo, a maneira de a gente enxergar a vida sem a presença sobrenatural de Deus, é que muitas vezes impede a gente de fato de seguir em frente, como aquela igreja seguia.
Eu sei que o texto do Apocalipse, quando fala de fé morna, não quer dizer aquilo. Um dia que a gente pregar, a gente explica, a gente já preguei esse texto, mas essa fé, aí nesse sentido um pouco mais morna. Peraí, é isso, mas não é tanto. Será que eu não posso viver, não uma vida equilibrada, mas uma vida onde eu creio, mas não creio tanto, mas ainda assim frequento a igreja, estou aqui presente, quando na verdade o Evangelho nos chama para esse desprendimento radical, que se concretiza, gente, que não é apenas um desprendimento radical, que se dá através das nossas palavras, eu pertenço totalmente a Ele, mas como é que isso se evidencia? E o texto vai dizer para a gente, se evidencia que mesmo na prisão, mesmo depois do chicote, mesmo depois de tudo aquilo, a igreja continuava pregando a mesma realidade, a mesma convicção, mesmo ameaçada, ela dizia, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles fizeram isso. Então chegou alguém e lhes avisou, os homens que puseste na prisão estão no templo ensinando o povo. Queridos, a gente precisa olhar, eu preciso olhar para o meu coração, é isso que a gente faria depois de ter sido preso? Daria pelo menos um mês, uma semana, um ano, para a gente voltar a fazer aquelas coisas, mas a convicção da companhia, da presença de Deus deles era tão forte, que mesmo minutos depois de tudo aquilo ter acontecido, eles continuavam pegando o Evangelho, porque sabiam que a mensagem que eles estavam levando, era de fato uma mensagem de vida, de uma igreja que sempre sofreu vários ataques, de fora, os governos. Vou falar aqui um relato, por exemplo, muito conhecido, da perseguição debaixo de Nero, o imperador, e diz um comentarista, uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana, e em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Esse era o martírio de vários cristãos, aqui na época de Nero e de outros imperadores, sempre houve essa perseguição, acompanhada na igreja, essa perseguição do governo, mas também, e a igreja respondia a isso, Pedro e os apóstolos, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, e nesse caso também, acho que é importante a gente dizer, para os nossos dias, que é mais importante obedecer aos deuses do que aos homens, e é mais importante ser popular diante de Deus do que aos homens, até na nossa maneira que a gente lida no Evangelho e da cultura, e sabe que esse é um assunto que eu amo de paixão, a gente não tem que fazer isso ao ponto da gente de alguma maneira ser admirado pelos homens, porque se a gente for admirado ou não admirado, isso é uma consequência que não nos pertence. O fato é que a gente tem que ficar firme nas nossas convicções, naquilo que a gente acredita, seja a gente preso ou seja a gente livre, seja a gente admirado ou seja a gente ridicularizado. Mas o fato é que às vezes a gente fica preso, como eu disse, não tanto a partir dessa perseguição externa da prisão, mas talvez dessa perseguição interna da ridicularização. O que vão pensar se eles acharem, se virem que o meu pensamento é assim, um pouco mais retrógrado mesmo? E óbvio que a gente precisa dar as melhores e mais inteligentes respostas do mundo, mas sem abrir mão 1 centímetro daquilo que a gente acredita, mesmo que tudo que a gente fale, a gente seja taxado, e aí nesse sentido perseguido, deixa eu até diminuir a palavra perseguição, mas ridicularizado da maneira que for, mas é isso que a gente acredita, é isso que a gente crê, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, e é mais importante, muito mais agradar a Deus do que aos homens, e até mesmo nessa perseguição religiosa interna, que a gente vê aqui, que dá clareza aqui a partir do parecer de Gamaliel. Aquele momento era um momento de transição entre o que a gente chama hoje da igreja cristã e até mesmo do judaísmo. Veja, naquele momento, muitos ali estavam, e a igreja estava pregando nesse sentido, olha, não tem descontinuidade entre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e aquilo que está acontecendo aqui agora, não eram movimentos separados. Era na verdade o judaísmo ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, até Malaquias, e de repente aquele Messias prometido, é Jesus Cristo que veio,
é a continuidade. Só que alguns, havia aquela tensão, se aquilo era ou não era continuidade, o cristianismo era uma seita, era uma armação, aquilo é aceitável, tudo isso estava nesse bololô naquele momento. Hoje em dia as coisas estão bem separadas, mas a verdade é que as coisas não estavam tão claras assim naquele momento, para os religiosos. Até que Gamaliel traz esse parecer, gente, pode ser que a gente esteja perseguindo gente séria, pode ser que a gente esteja perseguindo algo que de fato venha de Deus. Então vamos fazer o seguinte, deixa eles lá, enfim, fazendo a obra deles, fazendo as coisas deles. Se for de Deus, o negócio vai prosperar. Se não for de Deus, o negócio vai morrer em algum momento. Parecer aqui, como dizem vários comentaristas, não é normativo, mas uma decisão específica e pragmática até de Gamaliel e de tantos outros, para se livrar daquela fúria que o povo também, de alguma maneira, estava trazendo para eles, a impopularidade que eles estavam tendo a partir da perseguição daqueles homens. Teologias vão e vêm, e nós, aplicando esse princípio aqui de Gamaliel, a gente não pode ser levado por todo vento de doutrina daquilo que é e do que não vai ser e que vai ser levado de moda. Não no sentido de que a gente não tenha uma referência muito clara da palavra de Deus, porque nós a temos. Há certas coisas que a gente não pode deixar passar como crítica, porque elas ferem diretamente um princípio ou vários princípios que a palavra de Deus deixou o nosso coração, deixou para os nossos olhos, para o nosso intelecto. E não é porque alguém um dia botou ali o nome igreja que a gente vai fazer o seguinte, já que se é de Deus isso vai continuar, se não é de Deus a gente não vai continuar, e a gente vai deixar por aqui mesmo. Não, porque a Bíblia tornou-se para a gente, ou é para a gente, a palavra de Deus que diz para a gente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então se alguém botou o nome igreja, botou banco, botou música, mas faz coisas completamente contrárias, nós não por nós, mas temos esse crivo da palavra de Deus para dizer, esse movimento não é divino. Esse movimento não vem de Deus, porque não coloca Jesus no centro, não coloca Jesus como único e suficiente Salvador. E ao mesmo tempo, uma certa abertura para entender que existe uma boa diversidade entre aquilo que é aceitável dentro da palavra de Deus. Por isso que nós temos várias denominações, onde as nossas pequenas divergências, que não ferem a centralidade do Evangelho, permite que a gente caminhe juntos, e ainda que a gente tenha boas discussões e boas críticas, a gente tem a capacidade de nos chamar irmãos e saber que, ainda que ele pense diferente sobre esse aspecto do Espírito Santo, ainda que ele pense diferente sobre esse aspecto do governo da igreja, ainda que ele pense diferente sobre esse aspecto da volta de Jesus Cristo, nós somos irmãos em Cristo, e se esse movimento de fato é de Deus, e é porque tem todos os outros crivos, ele vai permanecer, porque Deus está com a gente. Agora, o que a gente não pode nessa história toda, é de fato ser seduzido por outras realidades. Por isso, permaneça naquilo que é permanente, e essa é a pessoa de Jesus Cristo. As modas, as tendências, elas sempre estarão presentes na vida da igreja, com o objetivo da gente fazer o seguinte: olha, você precisa de Jesus, é importante Ele, mas você precisa fazer mais isso, eu quero trazer isso de duas maneiras. Primeiro, a ideia de que a gente se aproxima de Deus a partir de algo que a gente também faz, a famosa salvação pelas obras. Olha, isso não vem da palavra de Deus, e a gente precisa ter critério, discernimento, de entender que movimentos assim não pertencem ao Senhor, quando tiram a salvação pela graça como a centralidade de Deus.
Só que ao mesmo tempo a gente precisa combater a ideia que nós precisamos alguma coisa além da presença de Jesus em um outro sentido, que não são apenas as nossas obras, mas às vezes aquelas campanhas espirituais, as orações mais especiais, o jejum dos 40, o culto da vitória, ou seja, o que for. O anjo liberta aquela igreja para ela continuar dizendo de maneira especial: é suficiente você dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E posso dizer uma coisa, gente, é uma coisa que a gente não faz um combate apenas externo, mas um combate também interno. Sabe por quê? Lá no fundo, quando o bicho pega, quando as coisas começam a ficar estranhas na nossa vida, a gente começa a se questionar se a gente não precisa de uma oração mais poderosa, e quem nunca pensou nisso, que atire a primeira pedra. Quem nunca em algum momento da vida pensou que, rapaz, de fato tem uma irmãzinha ou um irmãozinho que tem uma oração mais especial, o meu caso é grave, o meu caso é sério, o meu caso ele é muito importante, tem muita dúvida sobre esse assunto, mas se eu fosse naquele culto, e se eu consultasse aquele irmão, se eu consultasse aquela irmã, será que isso não traria um pouquinho mais de clareza? Como quem diz: olha, a minha oração, a presença de Jesus, ela não é suficiente, eu preciso do intermediário do intermediário, não apenas de Jesus, mas alguém que conheça Ele um pouquinho mais de perto do que eu. Quando a gente é chamado a permanecer naquilo que é permanente, de uma convicção clara e concreta e forte, não fria, de que Ele está de fato guiando a nossa vida. Essa convicção era a convicção da igreja. Por isso que depois daquilo tudo, e óbvio que houve um milagre ali, alguma coisa sobrenatural, o anjo aparecendo, ela continuou fazendo o que, gente? As mesmas coisas, de maneira permanente, confiando no Senhor que a resgatou. A gente precisa permanecer fazendo o que a gente precisa fazer, e de apresentar-vos no templo e anunciar ao povo todas as palavras dessa vida. Primeiro, como a igreja tinha essa convicção, gente, Deus está guiando a nossa história, Deus está guiando a nossa vida, Deus está guiando a minha vida, Deus está guiando a vida dessa igreja. Então o que a gente precisa é continuar confiando nesse Jesus, que quer a gente seja preso, quer a gente esteja solto, a gente louva, engrandece e exalta o nome dele, porque ele está guiando a vida dessa igreja, e isso fez com que a igreja caminhasse, e a igreja continua caminhando, fazendo o que ela precisa fazer, anunciando as palavras de vida. Porque talvez o que nos falta para de fato sermos mais ousados na pregação do Evangelho é entender de fato o que ele é, a sua definição, mas também é importante aquilo que ele é capaz de fazer na vida da pessoa. Porque pensa, um anjo vem do céu e ele diz: continue pregando o Evangelho, anuncie essas palavras de vida. Fala assim: obrigado, anjo, mas esclarece um pouquinho mais. Não tem algo mais especial que eu preciso fazer? Não tem uma revelação aí que, eu sei, eu até conto para meus irmãos ali depois, mas faz ela aqui para mim, e não é isso. Ele manda eles permanecerem naquela palavra de vida, porque de fato, a palavra de Deus, o Evangelho é capaz de mudar as pessoas, as estruturas, os casamentos, os corações, as cidades. De fato ele é capaz de fazer tudo isso. Talvez o que nos falte é a convicção desse poder que ele tem. Muitas vezes, e veja bem, muitas vezes as nossas paixões mais recentes, políticas e econômicas, elas só revelam que talvez a nossa confiança esteja mais nas mudanças temporais que um governador, que um sistema econômico pode trazer, do que de fato, do que Deus pode trazer ao coração do homem. Com isso, e esse parêntese é fundamental, não quer dizer que você não possa se envolver nesses aspectos e de que eles não melhorem até a nossa qualidade de vida como nação, como cidade ou coisa parecida.
pode e você deve se envolver. A minha questão aqui é da paixão. De que a nossa paixão, de que se a nossa economia mudasse desse ou desse jeito, que o nosso governo mudasse desse jeito, a gente não sei, talvez nem precisasse tanto de Jesus, porque o que o governo fizesse, o que a economia proporcionasse para a gente, talvez fosse suficiente para a gente viver melhor. Bem-vindos à Europa, que apesar dos pesares na sua economia e no seu governo, tem coisas muito melhores do que talvez o nosso governo, a nossa economia pode oferecer, mas o coração continua sedento daquilo que de fato é capaz de transformar as pessoas, e é Jesus Cristo. Eu vou repetir, não é que você não deva se posicionar, lutar por melhores condições políticas e econômicas. A questão está na intensidade disso, do quanto você acha que essas coisas são capazes de trazer ao coração humano, talvez aquilo que só Jesus Cristo é suficiente para trazer para a gente. É isso que faz com que a igreja avance. É uma convicção de que economias melhoram e pioram, de que situações políticas melhoram e pioram, mas o fato é que a palavra de vida, a palavra de Jesus, ela é capaz de transformar as coisas de maneira muito mais profunda, as pessoas de maneira muito mais profunda, de que qualquer outro fator externo, e é por isso que a igreja lutava por aquilo. Vocês podem me perseguir ou podem não me perseguir, o que eu quero é falar de uma mensagem que, falando para os governos, talvez vocês não saibam do poder que ela tem, mas a gente sabe e a gente conhece. Que fique claro que só Jesus pode mudar de fato o coração, a vida, a dinâmica, a mente, a estrutura de cada ser humano. E persevere, porque a perseguição sempre nos acompanhará. Persevere fazendo o que a gente precisa fazer, persevere confiando naquele que é permanente, Jesus Cristo, e persevere porque a perseguição sempre nos acompanhará. Ela vai sempre estar presente, externa, interna. A gente apanha da igreja, a gente apanha, não é a gente raiz, mas a igreja apanha da igreja, às vezes a igreja apanha do governo, às vezes não, mas o fato é da sociedade, da elite, dos mais pobres, seja o que for, a gente vai apanhar de algum lado, de alguma maneira, e a gente precisa aceitar isso como uma condição permanente. É isso. Que bom que qualquer perseguição que possa vir no Brasil hoje não leva a gente para a prisão. Ufa! Mas seja de que maneira for, isso sempre vai estar presente na vida da igreja. Agora, o que leva as pessoas a viverem dessa maneira? A serem chicoteadas, a serem presas, a louvarem a Deus na prisão, a continuarem a falar do Evangelho, a todos os dias no templo e de casa em casa, não parar de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Você já reparou que, especialmente talvez você que não creia, que é uma maluquice continuar fazendo o que a gente está fazendo por uma mera convicção, ou uma mera opinião talvez, ou uma mera religiosidade? E o texto termina falando que eles estavam alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. O que leva as pessoas a quererem viver assim, a reagirem assim, e ficarem alegres pelo julgamento, porque eles foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo? Desculpa a resposta sem círculo, mas a resposta disso é Jesus Cristo. É Jesus Cristo na vida dela. Como a gente cantou, por Ele, para Ele eu estou gastando a minha vida, e fazendo isso, a música fala, com alegria.
Isso não pode ter sido fruto de uma recompensa financeira, que não foi, uma recompensa social, porque não foi, mas uma convicção inexplicável, mas real, da presença de Deus, da fé na nossa vida, ao ponto da gente ser capaz de enfrentar todas essas coisas, e o melhor, sofrer todas essas coisas, porque existe uma presença em mim tão intensa, tão verdadeira, tão legítima, tão real, que eu estou disposto a perder tudo, mas ao ficar ao lado dele, a ser chicoteado e preso, mas me alegrar pelo nome de Jesus, e sofrer pelo nome dele, porque ele é a pessoa mais real, pela qual eu posso viver e devo viver todos os dias da minha vida. Essa fé existe em nós, e louva a Deus, e saiba que todo o texto que a gente prega, a gente vai falar a respeito de, obviamente, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas fique feliz, porque se a gente a resposta assim, a minha fé não é essa, nós temos, olha a resposta de novo em círculo, Jesus, para nos ajudar a viver nessa intensidade, um Salvador que olha para a fé que eu tenho, e vê o tamanho dela, por pior que ela seja, ou menor que ela seja, ou menos intensa que ela seja, e me salva das fés erradas em outros lugares que eu não tenho, que eu não preciso entrar agora no desespero, saber, rapaz, talvez eu tivesse sucumbido na primeira perseguição, talvez eu tivesse sucumbido, eu estou sucumbindo diante da primeira afronta moral que eu possa ter tido, da primeira embaraço que eu possa ter tido, constrangimento que eu possa ter tido, pelo nome de Jesus e pela convicção que eu tenho sobre isso, aquilo, já sucumbi há muito tempo. O que me resta agora? Não é sair daqui da igreja e falar assim, eu não sou crente, mas é me quebrantar na presença de Deus, porque existe um Salvador que me livra de mim mesmo, que me livra da minha fé pequena, da minha fé vacilante, que me livra da minha fé inconstante, que Ele é Salvador o suficiente para me resgatar e falar assim, eu posso transformar você e posso dar essa intensidade para a sua vida, me busque. Porque também, gente, nós não acreditamos que esses homens fizeram isso tudo por uma convicção pessoal, ou por uma força pessoal, mas porque tinham a sua convicção e a sua força em Deus, a capaz de enfrentar os Gamaliels, os Neros, os Dioclecianos, os imperadores, os guardas, os saduceus, quem forem, pelo nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê essa convicção, que Deus nos dê essa convicção e essa fé. Isso é suficiente para a vida da igreja. Persevere fazendo o que a gente continua fazendo, anunciando essa mensagem que a gente continua anunciando, porque ela é poderosa, confiando nesse Deus que a gente continua confiando, porque Ele está de fato com a gente, todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos abençoe.